Oi, turminha do 7º ano do Lucinda, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês para a gente falar um pouco de porcentagem, tá bom? A gente já deu uma introdução aí em porcentagem no último vídeo, e daí na semana do dia 8 ao dia 12 de junho, nós postamos umas atividades de revisão para vocês. Dentre essas atividades, está lá número 1, que fala do lançamento do dado, que eu já expliquei no outro vídeo, que é a probabilidade, e volta aqui um pouco para a porcentagem. Tem um exercício, que é o exercício 3, ele fala assim: quanto é 15% de 750? Eu resolvi esse exercício aqui, só que eu usei regra de 3. Já ouviram falar em regra de 3? Por que o nome regra de 3? Porque normalmente não, sempre nós temos 3 informações, 3 dados e falta uma informação. Essa informação que vem faltando a gente chama de X. Tudo que a gente não conhece a gente chama de X, né? Então ele fala assim, ó, aí no exercício 3 da semana 8 ao dia 12, ele fala assim: quanto é 15% de 750? E dá várias alternativas. Daí, por causa do microfone, eu já deixei tudo pronto, que meu microfone é de fio, né? E daí não dá para eu ficar me mexendo. Mas eu montei aqui para vocês, e também na gravação fica ao contrário, né? Mas eu vou explicando e tomara que vocês consigam entender. Então, assim, ó, quanto é 15% de 750? E quantas informações eu tenho? Eu tenho o 15%, eu tenho 750, e quando eu estou falando de porcentagem, eu estou falando de 100%, tudo que eu tenho, não é? Então, como que eu monto uma regrinha de 3? Eu coloco aqui, ó, 750 é o valor total que eu tenho, né? Tudo que eu tenho é 750. 750 está para 100%, porque 100% é o tudo, representa o tudo, tudo que eu tenho. E X é o número que eu não conheço, e eu quero saber quanto é 15% de 750. Então, X está para 15%. Presta atenção que quando eu estou trabalhando com regra de 3, eu tenho que colocar a porcentagem embaixo de porcentagem. Então, o que eu estou falando tem que estar em cima do que eu estou falando. E dinheiro em cima de dinheiro, né? Eu estou falando de dinheiro, ó. Eu tenho 750, que é em dinheiro, e eu quero saber quanto 15% representa em dinheiro, tá bom? Então, porcentagem em cima de porcentagem, o que eu quero saber em cima do que eu quero saber aqui, dinheiro em cima de dinheiro, tá bom? Eu poderia estar falando de outros valores, e daí eu colocaria sempre o que equivale um em cima do outro, tá bom? Regra de 3, eu vou multiplicar em X, em cruz aqui, né? Então, 750 vezes 15, eu coloquei o porcentagem aqui só para representar. Não precisa, só para vocês entenderem que a gente está falando de porcentagem, e o cifrão para vocês entenderem que a gente está falando de dinheiro. Então, vai ficar 750 vezes 15, que vai dar 11.250, e 100 vezes X. Então, ficou, ó, 100 vezes X é igual a 15 vezes 750, tá bom? 100x, aí eu fiz a multiplicação, 15 vezes 750 deu 11.250. Então, 100x é igual a 11.250. O 100 está fazendo o que com x do lado de cá? Ele está multiplicando. Quando a gente está trabalhando a equação do primeiro grau e o número está do lado de cá do sinal como positivo, ele passa para lá como negativo, porque ele troca a operação, ele inverte o que ele está fazendo, tá bom? Agora, quando ele está multiplicando, qual é o inverso da multiplicação?
a divisão. Então, a gente inverte esse sinal. Se ele está multiplicando, ele passa para o lado de lá em forma de fração, porque a fração é uma divisão, tá bom? Então, foi isso que aconteceu, ó. O 100 estava aqui multiplicando o x, passou para lá dividindo o número. 11.250 dividido por 100, o que eu faço? Eu não tenho vírgula nenhuma aqui, é porque o número está escondidinho, a vírgula está escondidinha no final do número. Então, eu conto duas casas decimais, volto com a vírgula que não aparece, mas eu sei que ela está lá, volto com ela duas casas, porque eu estou dividindo por 100, tenho 2 zeros. Se eu estivesse dividindo por 1.000, eu voltaria 3 casas. Se eu estivesse dividindo por 10, eu voltaria uma casa com a vírgula. Como que ficou? Ficou 112,50, dá para ver aí, ó, 112,50. X é 112,50. Então, 15% de 750 é 112,50. Eu resolvi com regra de 3, tem outros jeitos de resolver. Esse é o jeito mais simples. Talvez hoje, a primeira vez que a gente está falando sobre isso, seja um pouco complicado. Mas treinando, fazendo outros exercícios, vai ficando mais fácil. Tá bom, turminha? A gente se vê aí no próximo vídeo, na próxima atividade.